Pessoal, fazendo mais um vídeo aí pra vocês aí para falar sobre lâmpadas, né? O pessoal pergunta muito sobre lâmpadas e a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, e até mesmo meio impactante, é que é o seguinte: vou destruir o seu sonho. Não existe lâmpada econômica. Como assim? Não existe lâmpada econômica. Existe lâmpada que ilumina pra caramba. É diferente. A comparação, para você ter, se você tem um carro 2.0 e eu também tenho um carro 2.0, se o seu carro, que tem a mesma potência do meu, ele anda uma maior quantidade de quilômetros com a mesma quantidade de combustível, aí sim, o seu carro é mais econômico do que o meu. Agora, se você tem um carro 1.0 e eu tenho um carro 2.0, é uma disputa desleal, você não concorda? O seu carro é mais fraco, não tem como querer que o meu carro consuma a mesma quantidade que o seu, sendo que o seu tem um motor mais fraco. É a mesma coisa que acontece com as lâmpadas. Você tem uma lâmpada de 60 watts incandescente e você vai usar uma de 15 watts fluorescente em substituição a ela, certo? Essa lâmpada não é econômica. Ela é uma lâmpada que ilumina muito. Então você tira uma de 60, que consome 60, e vai colocar uma de 15, que consome 15. Ou seja, ela não é econômica, ela consome 15. Só que ela ilumina muito. Você tem economia, porque você vai tirar uma de 60, você vai deixar de gastar 60 e vai passar a gastar 15. Essa ilumina mais do que essa, então você pode tirar uma de 60, deixar de gastar 60 e gastar 40. Você pode deixar de gastar 40 e passar a gastar 15. Você pode deixar de gastar 15 e passar a gastar 8. Então olha para você ver que coisa gritante. Você deixa de gastar 60 watts numa lâmpada incandescente e passa a gastar 8 watts numa lâmpada de LED. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o que são watts. Watts é a unidade de medida de potência. As pessoas mais idosas, principalmente, elas falam assim, chega no comércio e falam assim: eu queria uma lâmpada de 60 velas. É que na cabeça da pessoa, é um jargão popular, na cabeça da pessoa é como se você estivesse iluminando um ambiente com 60 velas acesas ao mesmo tempo. Mas não é isso. 1 watt não equivale a iluminar a claridade de uma vela. Isso é uma coisa popular e principalmente mais comum na cabeça das pessoas idosas, certo? Então, watts, pesquisa aí, a unidade de medida de potência. Bom, pessoal, vamos começar falando da nossa boa e velha lâmpada incandescente. Ela foi desenvolvida por Thomas Alva Edison em 1879 e ela funciona de uma maneira muito simples. A lâmpada incandescente fecha um curto-circuito. Simplesmente isso e mais nada. Sim, um curto-circuito. Tá vendo aquela molinha que nós temos lá dentro dela? A gente chama aquilo ali de filamento. Entra um polo da eletricidade de um lado e outro polo da eletricidade de outro lado e fecha um curto-circuito nesse filamento, que é feito de um material chamado tungstênio. O tungstênio, na tabela periódica, nós temos o tungstênio aqui, ó, na família dos metais. Ele é um material que foi feito empregado de maneira muito brilhante nessa lâmpada, porque nós todos precisamos ter a consciência que com certeza Thomas Edison não fez de cara a primeira lâmpada e deu certo. Com toda certeza as primeiras lâmpadas duraram segundos, minutos, horas, e ele foi aperfeiçoando até porque ele fazia tudo de aço carbono filamento. Mas por que ela chama lâmpada incandescente? Quando acontece esse curto-circuito aqui no filamento que eu estou falando para vocês, acontece um fenômeno chamado incandescência. Os elétrons, esse filamento na verdade ele é um resistor, ele oferece resistência à passagem dos elétrons. Então os elétrons eles têm tanta dificuldade para passar que vai aquecendo, aquecendo, aquecendo e produz calor, muito calor e luz. Por isso o fenômeno chamado incandescência. É igual quando você esquenta um prego no fogo e ele vai esquentando, esquentando, esquentando até ficar vermelho. Seja em menor quantidade ou não seja, você há de convir que aquilo ali produz luz, né? Então, esse é o fenômeno da incandescência.
Justamente por causa do fenômeno da incandescência, ela se tornou uma lâmpada inviável ao longo dos tempos. Por quê? Ela dura pouco, consome uma quantidade razoável de energia, porque para você iluminar um quarto de aproximadamente 3x3, você vai gastar uma lâmpada dessa de 60 watts. Enquanto que se você usar uma lâmpada fluorescente, você vai gastar 15, com a lâmpada de 15 watts, você vai iluminar o mesmo ambiente. E ela dura pouco. A durabilidade máxima, o melhor resultado que se existiu até hoje de uma lâmpada incandescente foi de 1000 horas. E isso é o cúmulo do absurdo. Você nunca vai conseguir isso na sua casa. Importante também falar para vocês que essa cápsula de vidro não é só simplesmente um globo. Aqui dentro nós temos um gás que é o gás argônio, certo? Aqui na tabela periódica, o gás argônio ele está aqui, ó, número 18 entre os gases nobres. O que acontece? O gás argônio ele controla toda essa incandescência e mantém isso aqui tudo em ordem durante o funcionamento da lâmpada. Acontece o seguinte também, ele que é responsável por explodir a lâmpada. Sabe quando você molha a lâmpada, se a lâmpada está quente, cai uma gotinha de água na lâmpada? Esse vidro ele vai implodir, não explodir igual a gente pensa que ele explode, ele implode, porque o gás ele contrai, diminui de tamanho instantaneamente, e o vidro que é muito fino não suporta e explode. Então é um outro fator bem interessante da nossa boa e velha lâmpada incandescente. Vamos lá, em substituição à lâmpada incandescente, a indústria nacional colocou em circulação a lâmpada halógena, adaptada para as residências. A lâmpada halógena é uma velha conhecida nossa, né? Tem aquelas lâmpadas palito, que a gente usa naqueles refletores mais antigos, existe ela até de 1000 watts. E ela também é muito utilizada nos faróis dos automóveis, também é lâmpada halógena. Vou tentar explicar para vocês como que acontece, como que é a lâmpada halógena. Aqui dentro você pode ver que tem uma outra cápsulazinha, como se fosse uma outra lâmpadazinha aqui dentro. E realmente é uma outra lâmpadazinha. Ela tem um gás chamado bromêtro de hidrogênio. O filamento ele fecha um curto-circuito da mesma maneira que a lâmpada incandescente. Só que o bromêtro de hidrogênio ele potencializa essa iluminação, de maneira que você tem uma luz um pouco mais forte. Então, eles lançaram essa na tentativa de substituir a nossa lâmpada incandescente. Porque você tem, por exemplo, essa aqui é uma lâmpada halógena de 40 watts que ilumina o mesmo ambiente que essa lâmpada incandescente de 60 watts ilumina. Então, ou seja, você vai iluminar o mesmo ambiente com uma lâmpada um pouco mais fraca, né? E aqui por fora, essa foi a adaptação que eles fizeram, porque as lâmpadas de carro é somente aquela cápsula lá dentro. Aqui por fora, você também tem aquele outro gás, que é o gás argônio, que mantém todo esse conjunto aqui em ordem. Então, da mesma maneira que da outra, se cair uma gota de água aqui, a lâmpada vai implodir. Beleza? Muito simples o funcionamento da lâmpada halógena, porém muito eficaz. Vamos falar da famigerada lâmpada econômica. Lâmpada econômica que o pessoal fala dela. Como eu já disse, é uma fraude. Não existe lâmpada econômica. Se ela é de 15 watts e consome 15 watts, de econômica ela não tem nada. Só que ela tem um fator muito importante. Ela ilumina pra caramba. Ela ilumina muito. Isso que vocês estão vendo aqui é apenas um tubo. Apenas um tubo de vidro, um cilindro de vidro, só que eles fizeram ela nesse formato para conseguir diminuir. Vocês veem que eu tenho uma outra aqui. É a mesma lâmpada, só que eles conseguiram fazer essa aqui ficar bem menor. Ó. E tem ainda maiores, as mais antigas eram ainda maiores. Tem até aquela que parecia um volante de carro, que a gente dava muita risada com ela.
O que acontece? Essa lâmpada é a mesma coisa daquela lâmpada que tem lá na sua escola, que tem lá no supermercado, aquela lâmpada fluorescente tubular. Aquela lá ela precisa de um reator onde a energia entra e sai a energia adequada para funcionar a lâmpada do reator. A lâmpada fluorescente compacta, que é a que se você coloca na sua casa em substituição à lâmpada incandescente, eles conseguiram diminuir o tamanho disso. Então aqui dentro você tem reator, extrator de partido, você tem tudo que precisa aqui dentro, diminuindo-se cada vez mais o tamanho das lâmpadas, né? As primeiras eram enormes, principalmente essa parte aqui, esse bulbo era gigantesco para caber todos os componentes eletrônicos. Hoje você tem essa bem menor. Você tem nela, eu vou mostrar para você aí o desenho de uma fluorescente tubular, que é para ficar mais fácil de entender. Mas lembre-se que essa aqui é a mesma coisa daquela outra lá. Você tem um filamento nela, em ambas as extremidades. Você tem um filamento pequenininho nessa extremidade aqui e nessa extremidade aqui. E esse filamento, ele fecha um curto-circuito do mesmo jeito, porém com um consumo muito menor, muito menor. É bem mais fraquinha a potência dele. E o gás que está aqui dentro, que é o vapor de mercúrio, é que faz toda a coisa acontecer. Porque ele recebe essa iluminação que vem do filamento e transforma ela em luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta, ela é invisível aos nossos olhos. A gente não consegue ver. Por isso que você vê o médico falando aí para você passar protetor solar se trabalhar em ambiente iluminado por lâmpada fluorescente, porque realmente ela emite luz ultravioleta. Só que você não consegue enxergar essa luz ultravioleta dela. Então, eles aplicam essa camada branca, que é como se fosse uma pintura pelo lado de dentro do vidro, que contém fósforo. E essa camada converte essa luz em uma luz visível aos nossos olhos. Aí você tem lâmpada amarela, até mesmo lâmpada negra fluorescente você tem. Mas o princípio é o mesmo. Utiliza-se o fósforo, a coloração. E eu particularmente não gosto muito da luz da lâmpada fluorescente, porque é uma luz muito sem cor, muito sem vida. Em virtude de ser uma potência tão baixa, o filamento dela ter tão pouco consumo, ela é chamada de lâmpada fria, porque ela não aquece. Principalmente aqui, ó, se você colocar a mão aqui, não vai ter aquecimento. Ela vai ter um pouquinho de aquecimento por aqui, que é onde ficam os filamentos. E a mesma coisa aquelas tubulares, nas extremidades, que é onde ficam os filamentos, é que ela aquece. Tanto que você vê quando a lâmpada queimou, que ela fica um pouco preta aqui, e aquelas tubulares nas extremidades, quer dizer que o filamento ele já se escafedeu-se, como a gente brinca, né? A desvantagem dessa lâmpada, a principal delas, é que ela tem metais pesados. Então você tem que ter muito descarte, com cuidado, e principalmente, se você deixa uma lâmpada dessa cair no chão, quebrar e se cortar com ela, você vai ter muita dificuldade na cicatrização desse ferimento. Então, descarte com bastante responsabilidade a lâmpada fluorescente, beleza? Agora nós vamos falar da nossa estrelinha. Sensação do momento, a lâmpada de LED. Bom, a lâmpada de LED, ela usa um princípio bastante interessante. Ela usa a dissipação da luz através de um metal. Interessantíssimo, né? A sigla LED quer dizer Light Emitting Diode. Desculpa aí pela pronúncia, mas eu não falo inglês, tá? Diodo emissor de luz. O que é o diodo? Diodo é um componente usado em eletrônica que permite que a eletricidade passe só para um lado. Ele não admite o retorno da eletricidade. E é essa tecnologia que foi empregada na produção da lâmpada de LED, certo? Você tem um diodo e uma cápsula completa. Essa cápsula ela é completa com galho. Veja só aqui o galho aqui, ó, na tabela periódica, ó, galho, o número 31 na tabela periódica. O que acontece com o galho? Ele tem uma reação bastante interessante. Ele recebe um impulso elétrico e emite uma luz muito forte. Tanto que, para vocês verem,
Essa aqui é uma lâmpada de 8 watts de LED. E eu uso ela em substituição a uma lâmpada de 60 watts e ela ilumina o mesmo ambiente. Eu trouxe aqui a minha lanterna, que é de LED, para mostrar para vocês. Ó, minha lanterna de LED. Muito forte, com um simples LED, certo? Vou abrir aqui para vocês verem que coisa simples que é. Isso aqui é um LED, pessoal, ó, olha só. Isso, só isso, produz toda a luz que vocês me viram iluminando aqui. Só isso aqui, de tão forte que é. Por isso que nas lâmpadas residenciais, eles procuram dar esse acabamento leitoso para proporcionar um conforto maior à vista. É muito vibrante a luz dela. Uma coisa muito interessante é que se você tem uma luminária de lâmpadas fluorescentes tubulares, eles já fazem a lâmpada de LED naquele formato. Você vai tirar aquela lâmpada fluorescente tubular, vai tirar o reator fora, ela não usa reator, e você vai colocar ela no lugar daquela tubular lá. E a economia é absurda, né? Porque você usa uma lâmpada com uma potência muito fraca para iluminar um ambiente muito grande. Uma coisa também que eu quero chamar a atenção para vocês é que essas lâmpadas com acabamento leitoso, ela tem essa finalidade de causar esse maior conforto à vista. Porém, o pessoal está fraudando essas lâmpadas. Eles pegam essa lâmpada queimada, que volta para a fábrica, abrem esse acabamento leitoso, arranca o feixe de LEDs que está aqui dentro e acondiciona aqui dentro uma lâmpada fluorescente, que vai produzir uma luz branca. E depois você fecha. Você vai ter economia comparado com a lâmpada incandescente, mas você está usando uma lâmpada fluorescente, certo? Já existe a lâmpada com esse formato, as lâmpadas com o formato dessa aqui, de LED. Esse vidro é totalmente transparente, você tem toda a faixa de LEDs. É até mais interessante você comprar aquela lá. Como eu disse, ela não tem esse acabamento leitoso aqui, causa um pouco mais de desconforto à vista. Mas pelo menos você vai ter a certeza que realmente está comprando uma lâmpada de LED. É uma lâmpada que pode durar até 50 mil horas. Você veja bem, a lâmpada incandescente, o máximo do absurdo que se conseguiu com ela foi 1000 horas de durabilidade. Essa aqui um pouquinho mais, a loja um pouco mais. E a lâmpada fluorescente pode durar aí mais ou menos em torno aí de umas 10 mil horas. Também é um bom resultado comparado com a lâmpada incandescente. Mas nada de maneira nenhuma vai se comparar com o resultado da lâmpada LED, que ela é imbatível. Beleza, pessoal? Se gostou, dá o seu like aí e ajuda a gente aí, beleza? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.